E aí, meus amigos, estamos de volta aí para continuar o vídeo anterior, né? A gente tava gravando aqui e o vídeo parou, né? Ele parou ali com 30 minutos. Eu ia continuar, mas o vídeo parou e já tava longo também, né? Então a gente vai continuar falando a respeito do sábado. E aí, o sábado é somente, ele foi feito lá, né? Foi colocado ali nos 10 mandamentos somente para os judeus guardar, ou esse sábado é para nós também guardar? É isso que a gente tá vendo aí, né, nesses dois vídeos, né? Aquele outro lá e agora a gente vai continuando falando do mesmo assunto, né? Então vamos lá, que a gente parou no último vídeo, a gente estava aqui no livro de Isaías. A gente está aqui no livro de Isaías, no capítulo 56. A gente vai continuar, né, fazendo essa pesquisa, né, examinando, assim como Jesus falou, né, que a gente teria que examinar as escrituras. É isso que a gente faz aqui nesse canal. Se você não é inscrito nesse canal aí, gosta desse tipo de conteúdo que fala a respeito da Bíblia, então se inscreva aí, ativa o sininho. Toda vez que eu postar um vídeo aí, o YouTube vai te informar aí. Então vamos lá, continuando aqui, ó. Então vamos lá. Que diz assim, ó, a vocação dos gentios. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça presta a manifestar-se. Versículo 2, olha só o que aqui diz: bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Observa o detalhe aqui que Isaías escreve. Aqui fala bem-aventurado o homem, feliz o homem. Quando inclui homem e mulher, e não está falando aqui somente do povo de Israel, o povo judeu, que está incluindo toda a humanidade. Bem-aventurado o homem que faz isto e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Então isso aqui é para todas as pessoas, não é somente para o judeu. E continuando diz assim, ó, não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Observe o detalhe, não fale o estrangeiro. Quem são esses estrangeiros aqui? Eram pessoas que eram de outras nações que iam morar, viver no meio do povo de Israel, né? Do povo judeu. Esses eram os estrangeiros. Então eles não eram judeus, eram estrangeiros que iam para lá, para Israel. E olha só o que a Bíblia fala sobre esses estrangeiros que não são judeus. Olha só o que diz aqui, ó, versículo 4. O próprio Deus está falando aqui, ó. Porque assim diz o Senhor, o próprio Senhor. Ele vai falar a respeito desses estrangeiros aqui, ó. Aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Os eunucos não eram judeus, eram estrangeiros. Observe os detalhes aí, ó. Aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada. Então, irmãos, o sábado não é somente para os judeus, o sábado é para todos. Porque quem naquela época, quem queria viver, né, no meio do povo de Israel, eles tinham que guardar o sábado, porque o povo de Israel naquela época era o único povo que adorava, que era o povo exclusivo de Deus, o povo que adorava o Deus verdadeiro, certo? O único Deus. Então quem quisesse fazer parte do povo de Deus teria que fazer o quê? Obedecer também os mandamentos de Deus, inclusive a guarda do sábado. Aqui, o versículo 5 diz assim, ó: darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial, um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Sabe o que me faz lembrar isso aqui? Lembra lá em Apocalipse, que Jesus fala? Que ele vai dar pra gente uma pedrinha branca, né? E o que está escrito nessa pedrinha branca? Um novo nome. E olha só o que Isaías está falando. Um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Então, Jesus também ele fala a respeito do novo nome, né, que os salvos vão ter no céu. E olha só, continuando a respeito do sábado, olha só o que aqui diz o versículo 6, diz assim, ó: aos estrangeiros, observe, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim,
todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança. Então aqui, irmãos, o sábado é para quem? Olha só o que diz aqui, ó. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor. Os estrangeiros, nós somos estrangeiros, porque nós não somos judeus, certo? Nós somos gentios, mas nós fazemos parte do povo de Deus agora por causa de Jesus, certo? E não é porque nós fazemos parte do povo de Deus por causa de Jesus que Deus ele aboliu os mandamentos e agora nós estamos livres dele. Não, nada disso. Nada disso, irmãos. Então fazemos parte do povo de Deus, sim, e devemos guardar também, assim como os estrangeiros que queriam morar lá em Israel, eles também guardavam o sábado. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam sábados. Todos. Não importa quem, irmão. Não importa quem é. Tô falando de estrangeiro, não importa quem, de qual nação veio. Certo? É todos que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança. Certo, irmãos? Olha só quantos detalhes tem aqui no livro de Isaías, no capítulo 56, a respeito do sábado. Ah, mas é só isso aí que vai falar sobre o sábado? É lógico que não. Se a gente for pegar todos os versículos que tem falando sobre o sábado, a gente ia demorar bastante tempo aqui, hein, estudando a respeito desse assunto. Mas vamos lá, observe só. Eu só estou aqui no Antigo Testamento. A gente vai lá no Novo Testamento também falar a respeito se o sábado está lá no Novo ou não está. Mas vamos lá. Aqui, ó. Capítulo 58, versículo 13. Do mesmo livro aqui, né? Do mesmo livro de Isaías. Vamos lá. Aqui mais atrás, capítulo 50. Deixa eu ver aqui. 58, né? Mais aqui para frente. Aqui embaixo. Olha só o que diz aqui. Aqui é um versículo bem conhecido, né? Diz assim, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, esse assunto aqui a respeito do sábado, irmãos. A gente acabou de ver anteriormente aqui Deus falando para os gentios, certo? Então, aqui ele já vai falar diretamente só para os judeus? Não, isso aqui, irmãos, serve para todas as pessoas do planeta Terra. O dia de sábado é um dia, sim, para se descansar, guardar. Olha só, aqui no capítulo 66, versículo 23, mais uma página aqui também, Isaías, né, falando sobre a respeito do sábado. Lá, Isaías 66, versículo 23, olha só o que diz aqui, ó. Estamos aqui, né, capítulo 66, versículo 23, diz assim, ó. Aqui, irmãos, observa o detalhe, que aqui está falando da nova terra. Por que eu estou afirmando isso? Estou afirmando isso porque o que está escrito aqui, ó, versículo 22. Nós estamos aqui no livro de Isaías, só para confirmar para vocês aqui, ó. Livro de Isaías, se você quiser confirmar na sua Bíblia aí, você pode olhar. No capítulo 66, nós vai ler aqui o versículo 23. Mas eu vou dar uma olhadinha aqui no versículo 22. Olha só o que é que diz aqui, ó. E isso vai fazer você lembrar alguma coisa que está lá no Novo Testamento. Olha só o que é que diz. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Como novos céus e nova terra. O que te faz lembrar dessa passagem aqui, irmãos? Como os novos céus e nova terra que hei de fazer. Deus, próprio Senhor, o Criador dos céus e da terra, ele está falando. Está falando a respeito do novo céu e nova terra que ele vai criar. Você lembra de alguma coisa a respeito disso? Está lá em Apocalipse, irmãos. Lembra lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, que fala: eis que crio novos céus e nova terra. E Isaías está falando aqui do mesmo assunto, da criação do novo céu e da nova terra. Tá? Só para deixar bem claro a respeito disso, para me fazer ligação com esse aqui. E olha só o que é que acontece aqui no versículo 23. E será que
de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então, irmãos, que dia especial é que o povo na nova terra, né? Aqui é o novos céus e nova terra. Qual é o dia que as pessoas vão adorar a Deus? Vão ter um dia especial para adorar a Deus. O que o versículo 23 está falando claramente? E será que é de uma festa da lua nova, no povo de Israel, naquela época, no antigo, eles faziam o quê? Faziam festas. Festa da lua nova, festa da colheita, festa de Pentecostes, tinha festas, irmãos. E também tem a guarda do sábado. O que acontece? Aqui o próprio Deus está falando que todas as pessoas vão se reunir no dia de sábado. Isso aqui vai acontecer na nova terra. Vão se reunir no dia de sábado para adorar o Senhor. Certo, irmãos? E aí está claramente, porque está falando da nova terra. Então aqui, os salvos vão guardar o sábado na nova terra, sim ou não? O próprio Senhor está falando que eles vão guardar o sábado na nova terra. Vamos dar uma olhadinha aqui no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 21. Estamos aqui no livro de Jeremias, capítulo 17. A gente vai ler aqui a partir do versículo 19, certo? Que os pontos são esses verdes aqui que a gente vai observar. Olha só o que é que diz aqui, ó. A santificação do sábado. Assim me disse o Senhor: vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá, como também a todas as portas de Jerusalém. E diz-lhes: ouve a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e todo Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Olha só o que é que ele diz aqui a respeito do sábado, ó. Assim diz o Senhor: guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. O que aqui está falando claramente? Não carregueis cargas no dia de sábado. Se ele está falando para não carregar cargas no dia de sábado, naquela época lá é porque o pessoal estava fazendo isso. Estava pegando cargas pesadas e carregando no dia de sábado. E lembre que o mandamento falou: não trabalharás nem tu, nem o teu filho. Até ele inclui os animais também, né? E antigamente, até hoje, né, pessoas usam animais para carregar cargas pesadas. Então é um dia muito especial, um dia de descansar. E o pessoal estava carregando cargas pesadas no dia de sábado, trabalhando no dia de sábado. E aqui o Senhor falou aqui, ó: guardai-vos por amor da vossa alma. O próprio Deus falando: por amor a vocês, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Não tireis carga de vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Então o pessoal estava carregando cargas, estava tirando carga de dentro de casa, coisa pesada, e trabalhando naquela fadiga. E Deus falou: meu amigo, por amor a vocês mesmo, que ele fala aqui, ó, guardai por amor da vossa alma, não carregueis carga no dia de sábado. Então Deus se preocupa com as pessoas, por isso que ele chega ao ponto de falar isso, ó, por amor, guardai-vos por amor da vossa alma, para as pessoas não ficarem, né, se matando de trabalhar e no dia de sábado, certo, irmãos? É um dia de descansar. E olha só o que diz o versículo 23. Mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos, antes endureceram a cerviz para não me ouvirem, para não receberem disciplina. Será que isso está acontecendo hoje também? Será que as pessoas não estão transgredindo o quarto mandamento que fala para guardar o sábado? O que vocês acham? E o próprio Deus falou naquela época para aquele povo, o que ele falou aqui no versículo 23? Eles não atenderam, né? Não atenderam a palavra do Senhor, Deus falando para eles, né? Para eles não trabalharem no sábado. Eles não inclinaram os ouvidos, né? Não inclinaram os ouvidos para a palavra de Deus. Antes eles endureceram a cerviz. É o que tem acontecido hoje. As pessoas ensinam a respeito do sábado e as pessoas endurecem o coração de tal forma que não aceita a mensagem de jeito nenhum a respeito do sábado.
para não me ouvirem, para não receberem disciplina. Então as pessoas não querem saber a respeito de disciplina. Ainda mais quando se fala do sábado, é complicado. Mas olha aqui, versículo 24, o que é que diz? Ó, se deveras me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nela obra alguma. Então pelas portas dessa cidade entrarão reis e príncipes, que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e essa cidade será para sempre habitada. Então Deus faz uma promessa para o povo: se vocês obedecerem, guardarem o meu sábado de forma correta, então vai entrar, né, entrarão reis e príncipes, né, que governar o país, né. Mas o povo era desobediente, era bem rebelde, né. Deus falava, ensinava a respeito do sábado, e hoje não está sendo diferente. As pessoas estão ensinando a respeito do sábado, mas as pessoas não querem aceitar de forma nenhuma. Eles preferem acreditar nos ensinamentos de homem, né, dizendo que, não, mas Jesus ressuscitou, ouvi falar que não precisa mais guardar o sábado e tal. E o próprio Deus falando que realmente precisa. Mas vamos lá. Vamos agora no livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Que livro de Ezequiel, né, o capítulo 20, o versículo 12. Olha só o que diz aqui, ó. Também, próprio Deus falando aqui, ó. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então Deus deu o sábado para o povo de Israel para ser como um sinal entre Deus e o seu povo, certo? Mas é somente para ele? Não é sinal também para o povo de hoje, se guardar o sábado? Também é sinal para aqueles que guardaram o sábado. A gente viu anteriormente que o sábado é para todos. A gente viu nos versículos anteriores. Mas vamos lá. Versículo 13 diz assim, ó. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais cumprindo-os o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Então aqui é o problema que estava acontecendo. O pessoal não estava obedecendo, né? Principalmente a guarda do sábado. O povo estava desobedecendo. Vamos lá? Versículo 16 diz assim: porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Então o pessoal lá estava preferindo adorar a ídolos do que o Deus verdadeiro, né? Aqui versículo 20 diz assim, ó: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, meus amigos, quem é o seu Deus? Quem é o nosso Deus? Se o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra, então aqui a gente tem que guardar o sábado. Por quê? Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, se servimos o Deus Criador dos céus e da terra, o próprio Deus está falando aqui que nós temos que santificar o dia de sábado. Versículo 21 diz assim, ó: mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Antes profanaram os meus sábados. Então disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Vamos lá ao versículo 24, que do outro lado aqui, olha só o que é que diz. Porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. Então vamos lá. Capítulo 22, versículo 8. Então, como eu falei, irmãos, tem muitos versículos que falam a respeito do sábado. Vamos lá, capítulo 22, aqui, versículo... Deixa eu ver se é isso aqui, é o versículo 26. Aqui, vamos ler a partir do versículo 8. Diz assim, ó: desprezastes as minhas coisas santas e profanastes os meus sábados. Versículo 26, aqui do lado, diz assim, ó: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discerne o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Será que isso tem acontecido no dia de hoje, irmãos? As pessoas estão
rejeitando a guarda do sábado? Será que as pessoas também não estão errando nesse ponto aqui? O imundo do limpo não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo. E aí, será que as pessoas também não discernem o que é saudável para comer e o que não é? O que Deus proibiu se alimentar e o que não proibiu se alimentar? E dos meus sábados esconder os olhos, pessoas que rejeitam por tudo a guarda do sábado, e assim sou profanado no meio deles. Então o próprio Deus fala que ele era profanado no meio do povo, por causa disso, né, desobedecendo a palavra de Deus. Então aqui nós concluímos aqui, no Antigo Testamento, né, teria muitos outros versículos só no Antigo Testamento falando a respeito do sábado. Então eu selecionei os melhores que tem no Antigo Testamento falando do sábado. Aí o próximo vídeo eu vou falar a respeito do sábado no Novo Testamento, certo? A parte 3, né, a continuação aí a respeito desse assunto. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aí. E também você quiser compartilhar com outras pessoas aí a respeito desse assunto, né? Que é um assunto também, para muitos é polêmico, né? Mas a Bíblia é muito clara a respeito desse assunto. Como o próprio Deus falou, né? As pessoas fecham os olhos para não ver, como a gente viu aqui, né? De verdinho aqui, ó. As pessoas dos meus sábados esconderam os olhos. Então as pessoas fecham os olhos. Quando fala do tema de sábado, as pessoas não querem saber de forma nenhuma, mas a Bíblia é clara em toda ela, tanto no Antigo como no Novo, tem versículos, um monte deles falando a respeito do sábado, e as pessoas rejeitam, a gente não entende o porquê, né? E como muitos outros temas também que é rejeitado, mas vai chegar um momento que todas as pessoas vão entender a respeito desse assunto e todos vão ter que tomar uma decisão, né? Guardar o sábado ou guardar um dia que o homem separou dizendo que é santo, né? Mas eu prefiro ficar com a palavra de Deus, porque ela é o nosso manual de vida, o que ela ensina é a verdade e ponto, né? E o que a gente tem que fazer é obedecer o que a Bíblia ensina. Então é isso aí, meus amigos, Deus abençoe você e sua família. Se gostou do vídeo, deixa um joinha. Se não é inscrito nesse canal, gostou desse vídeo, assistiu a primeira vez, se inscreva nesse canal aí, compartilha se você quiser, tá? E Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.